Fala, DC! Como é que você tá? Tudo bem, DC? Então, hoje nós vamos falar sobre as 6 habilidades de um gerente de cafeteria lucrativa. DC, se você tem gerente, isso serve para o seu gerente. Se você tem um líder, isso também serve para um líder. Se você comanda a sua cafeteria, isso serve para você, DC. Ok? Então, 6 habilidades. Primeiro, pessoas. Segundo, vendas. Terceiro, lucros. Quarto, produto. Quinto, serviços. E sexto, ativos. Eu sou Anderson Zenf e ajudo donos de cafeteria a dobrarem seus lucros. Segue meu perfil, Donos de Cafeteria. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo aqui embaixo na descrição. No campo aqui para você escrever, que agora me fugiu, tá? E outra, manda para alguém esse vídeo que está precisando saber mais sobre como fazer o seu gerente gerar mais lucro. Ok, DC? Vamos lá então. Primeiro, pessoas. Então, DC, pessoas. Quando você fala sobre pessoas em relação ao seu gerente ou ao seu líder ou até você mesmo, isso quer dizer gerenciamento de pessoas. Como gerenciar as pessoas dentro de uma cafeteria? Se você tem um gerente ou você ou um líder que não gosta de lidar com pessoas, então desculpe, mas você está no lugar errado. Porque um bom gerente, um bom líder, um bom proprietário de cafeteria tem que saber lidar com pessoas. Porque o dia inteiro é funcionário, é cliente que dá problema, é conflito de funcionário. Então, você tem que saber gerenciar, você tem que saber trabalhar com pessoas. Então, o seu gerente deve de saber gerenciar pessoas. Isso é uma habilidade que ele tem que ter, na verdade. Isso já tem que vir dele, tá, DC? Não ache que isso daí é tão fácil também de treinar depois. Não é, não. Gerente, ele já deve de vir com essa habilidade, ok? E para que isso se torne uma competência, ele também precisa treinar. E ele precisa cuidar dos treinamentos dos outros colaboradores. Ele deve controlar esses treinamentos. Ele deve supervisionar esses treinamentos. Não é pouca coisa que um gerente faz, assim como um dono de cafeteria também deve fazer. Olha que nós só estamos falando sobre pessoas. Tá ok? Então, gerenciar pessoas, treinar pessoas, controlar pessoas, supervisionar essas pessoas, as atividades dessas pessoas, contratar pessoas. Olha só, o gerente deve saber contratar também pessoas. Ele deve saber como fazer uma boa entrevista na hora da contratação. Então, todos esses itens que estão dentro de pessoas devem ser competências de quem cuida da sua cafeteria, como gerente ou líder, ou tua, tá, DC? Passar feedback para seus colaboradores, se ele está fazendo um serviço bem feito, se aquela atividade está correta, se ele está errando, no que ele está errando. Saber passar o feedback também é importante, tá? Não é simplesmente chamar e dar um esporro, não. Conversar com esse funcionário, com esse colaborador, repassar a ele o que ele deve de melhorar, quais são os pontos fracos e os pontos fortes. Um bom gerente deve de saber os pontos fracos e fortes dos seus liderados, tá? Isso é muito importante, DC. Porque ele tem que saber aonde que essa pessoa se encaixa, o que ela deve treinar mais essa pessoa, o que ela deve supervisionar mais essa pessoa, tá? Então, tudo isso está dentro de pessoas. Aí vem o segundo ponto, vendas, tá? O gerente ele deve saber como
como que ele pode aumentar as vendas da sua cafeteria DC? Assim como eu já falei, se for você o líder dentro da cafeteria, você que coordena, então você deve de saber como aumentar as vendas da sua cafeteria, ok? Como vender mais para o mesmo cliente? Isso é muito importante para que você possa aumentar sua lucratividade. É aumentar o número de itens que essa pessoa vai comprar, aumentar o valor médio que ele vai gastar dentro da sua cafeteria, porque se você conseguir aumentar isso, aumentar o ticket, o ticket de venda, você está garantindo mais lucro, mais faturamento dentro da sua cafeteria, DC, ok? Ele deve de saber quais os itens foco que ele vai vender naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, para que de repente ele acabe com um item do estoque, ou um item que é lucrativo, como eu já falei ontem, sobre ser um item estrela, né, no seu cardápio. Então ele precisa cuidar dos itens foco dentro da sua cafeteria. Sabe aquele item que você tem uma grande quantidade no estoque e sem querer você fez uma compra errada, ou até mesmo o seu gerente fez uma compra errada e você precisa desovar esse item? Então, isso é um item foco. Ou aquele item que você quer que venda porque ele é altamente lucrativo, esse é um item foco. Então, o seu gerente ele deve de estar ciente desses itens. E não é só ele vir até o proprietário e perguntar assim, viu, qual que é o item? Não, ele deve de trazer a solução para você. Ou até mesmo, dependendo o nível de alçadas que tem o seu gerente, né, de liberdade de tomar decisões, ele mesmo já vê o item e já fazer a venda, passar para seu atendimento da sua cafeteria, para que esse item vire um item foco de venda, ou até mesmo um item promocional. Como que o gerente vai saber qual o item promocional, né? Então ele precisa estudar isso, ele precisa talvez se comunicar com o seu marketing, perguntar para você, proprietário, se aquele item é um item que ele pode gerar promoção, tá? Como eu falei, tudo depende do grau de liberdade para tomar decisões que o seu gerente tem. Porque se ele for um gerente que ele pode tomar todas as decisões, ele precisa saber se esse item que ele vai fazer promoção tem no estoque, se é um item que se ele baixar 10% do valor ele já está perdendo, ele está na verdade pagando para o seu cliente comprar. Então ele tem que ter acesso aos dados de venda, de custo, de lucro, tá? Então, tudo depende da liberdade de tomar decisões que o seu gerente tem dentro da sua cafeteria, ok, DC? Outra coisa que é pertinente ao gerente dentro de vendas é aumentar o fluxo na sua cafeteria. DC, o fluxo dentro de uma cafeteria te permite, pelo menos, ter o dinheiro de giro da sua cafeteria, pelo menos pagar as contas, tá? Se de repente não está dando lucro, mas está pagando as contas, ótimo. Aí vem as próximas decisões para que você possa começar a ter mais lucro. Mas uma cafeteria ela tem que se manter, e para se manter ela precisa ter fluxo de pessoas dentro da cafeteria, que estejam consumindo, que estejam pegando para levar embora, que estejam ligando para fazer um pedido, ou no site, ou no aplicativo, no iFood, mas você precisa ter fluxo nessa cafeteria, tá? Para garantir que as contas sejam pagas. E isso é um dever do seu gerente, tomar atitudes para que aconteça esse aumento de fluxo, tá? Então, e se ele não tem toda essa liberdade para tomar essa decisão, mas que ele já traga a ideia pronta para que você diga sim ou não, ou vamos fazer assim ou não, ou vamos fazer assado.
Então, ele tem que trazer isso pronto para você. Esse é o papel do gerente. Porque o gerente, ele está ali, olhando, ele está vendo o movimento, ele está vendo o fluxo de caixa, ele está vendo as vendas, ele está vendo que não está tendo tanto fluxo de clientes. Então, ele precisa tomar atitudes, e às vezes são atitudes que sejam rápidas. Mas como eu falei, se ele não tem liberdade, ele tem que levar isso pronto para você descer, para que você tome a melhor atitude. Tá? Por quê? Porque é ele que está dentro da sua cafeteria, ele que está lá olhando e cuidando e vendo os produtos e vendo saídas. Então ele é a melhor pessoa para te repassar isso, para que você possa tomar a melhor atitude. Então esses itens são os itens dentro de vendas, tá? Que é, falamos sobre pessoas, tá? Falamos agora sobre vendas. Agora nós vamos falar sobre lucros, ok, DC? Lucros. Quais as oportunidades que o seu gerente está perdendo na hora de lucrar mais dentro da sua cafeteria? Já parou para pensar nisso? Será que ele está indo atrás para diminuir os custos da sua cafeteria? Talvez trocar as lâmpadas da sua cafeteria por uma lâmpada LED, para diminuir o valor do custo da energia no final do mês. São ações pequenas que talvez o seu gerente não está enxergando, para que ele possa aumentar a lucratividade em 0,5%, 1% lá no final. Mas dependendo, por exemplo, uma cafeteria que vende 100 mil por mês, tá? Que nem a nossa, vende mais de 100 mil por mês. Se você pegar 1% disso, que você conseguiu diminuir de custo no final do mês, é R$1.000 ou 1.200, 1.300 que está sobrando no seu caixa, que é o seu lucro, tá? Que você pode pegar esse valor mensal e fazer um investimento num equipamento. Então, DC, é importante que o seu gerente esteja atento às oportunidades de aumentar o lucro dentro da sua cafeteria. Como eu falei, ele também tem que estar atento de como diminuir o custo. Ele deve estar na cozinha, ele deve estar ali na máquina de café, ele deve estar olhando na hora de fazer a extração. Você sabe DC. Vou te contar uma coisa. Você sabe que para você tirar 2 expressos com leite, você gasta menos café do que para 1 expresso? Você já foi falar com o teu barista para ver, você já pesou a quantidade de pó que vai para fazer 2 expressos e a quantidade de pó que vai para fazer 1 expresso? Então, DC, você gasta menos fazendo 2 expressos por vez do que fazendo apenas 1. O teu custo é maior quando você vai fazer 1 expresso. Então, o teu gerente está ligado nisso, ele está ligado em instruir o teu atendente e o seu barista para que eles se conversem e o atendente consiga fazer que o seu barista sempre tire 2 expressos. Mas lembrando que não pode ficar parado ali o expresso esperando o salgado, esperando alguma coisa da cozinha. Não pode. E isso também você tem que ficar atento, porque ele vai entrar lá na questão de serviços, que eu vou falar depois, para você não entregar uma comida fria ou uma comida atrasada, tá? Devido a querer ter essa economia. Daí você acaba tendo mais prejuízo do que economia, tá, DC? Então preste atenção nisso. Sempre é bom haver essa conversa do barista com o atendente, para que ele diminua esse custo na hora de fazer o café, que lá no final das contas vai te dar aí um 0,3% de faturamento, de lucro a mais, ou até 0,5% de lucro a mais, dependendo da quantidade que você vende de café durante o mês. Então, é dinheiro DC. Não pode deixar dinheiro na mesa, ok? Então, outro item dentro de lucro: quais ações eu posso fazer para melhorar o meu custo? Tá? Tem aquele salgado, tem aquele lanche. Poxa, eu estou vendo que ela está fazendo fora de padrão aquele lanche.
Padrão é importante para você diminuir o custo. Ok, DC? Ficar atento se a pessoa está fazendo corretamente o lanche, se ela está colocando a porção correta no seu prato de comida lá no PF que você faz meio-dia, tá? Então o gerente ele tem que ficar, o gerente dentro de uma cozinha é uma dona de casa. Ele tem que ficar olhando tudo, ele tem que ficar olhando desde o feijão, se a temperatura lá no banho-maria está correta, se não está secando o banho-maria, porque às vezes bota no talo lá a temperatura do banho-maria, vai para 120, 140 graus, começa a secar o feijão, começa a secar o estrogonofe, o molho, tá? O gerente ele tem que estar de olho nisso, ele tem que estar de olho na fritadeira, para que essa fritadeira não fique colocando no talo toda hora a temperatura, para queimar aquela gordura, ainda na hora de fritar, sai toda a fritura banhenta, tá? DC? Não deixe, instrua seu gerente para que ele fique de olho, e você veja se o teu gerente está olhando para isso, ok, DC? Porque também é tua responsabilidade supervisionar esse gerente, e se ele não está fazendo o que deve ser feito, você deve de chamar a atenção, conversar com ele, dar um feedback para esse gerente, para que ele possa começar a olhar para esses itens também, ok? DC. Dentro de produto agora, ó, pessoas, vendas, lucros e produto. Como manter o padrão do seu produto? Eu já falei na parte de lucros, né? E também está atrelado à parte de custos, mas é muito importante que seu gerente olhe na hora que está saindo o prato da boqueta lá, o seu gerente olhe e fale assim, não está no padrão esse prato, refaz, ou arruma, né? Por favor, não está. Então ele deve ficar atento e controlar a saída dos pratos para que não haja prato fora de padrão, porque deixou uma vez sair fora do padrão, vai começar a sair 1, 2, 3, 4, quando viu já está colocando o dobro de ingredientes naquele prato, e você está perdendo dinheiro, DC, você está perdendo dinheiro, ou vai pôr menos do que deveria e o teu cliente não vai mais voltar, porque o que ele comeu ontem, ele quer comer hoje e quer comer amanhã. Você tem que garantir o padrão de qualidade do seu produto, o padrão de quantidade do seu produto. Tudo isso deve ser garantido, e quem faz isso é o seu gerente, ele tem que ficar de olho nisso. Sabe aquela história, um olho no gato e outro no rato? É assim que o seu gerente tem que estar diariamente, todos os minutos dentro da sua cafeteria. Ele tem que estar atento, ele tem que estar ali, ó, com as anteninhas dele virada. Se ele não pode a todo momento olhar os pratos sair na boqueta, mas ele tem que pelo menos ir de cada 1, 2 pedidos, ele ir lá dar uma olhadinha, ele ir lá supervisionar, ele ir lá e conferir se está saindo corretamente, tá? Aconteceu na cafeteria que, por incrível, tem um cliente que sempre recebe algum prato com algum erro. Sabe aquele cliente que parece que tem um imã que puxa o erro para ele? Olha, pode não acontecer erro nenhum durante o dia inteiro, porque é normal acontecer, né? Mas você tem que controlar isso, você tem que tentar cada vez mais evitar que aconteça. Mas sabe aquele dia que não aconteceu erro nenhum, assim, tá show de bola, chegou aquele cliente, cara, vai dar erro. É um troço assim incrível. E aconteceu semana passada, o cliente chegou aqui, sentou, quando ele levantou, vim fazer o pedido, as anteninhas já... Vamos lá, olhe, preste atenção, por favor, prestem atenção. E bem nesse dia, DC, eu estava na cozinha. Eu e a gerente estavam na cozinha. E o que aconteceu, DC? O prato foi faltando um item. Olha só, eu deixei passar e a gerente deixou passar. A atendente que pegou o prato deixou passar.
Entende? Não dá, é um erro que eu cometi, a gerente cometeu, o atendente cometeu, não pode. Meu Deus, passou por 3 pessoas e as 3 não viram. E eu estava no meio. Assim como você pode estar no meio. Assim como o seu gerente vai estar no meio. Então, DC, tem que treinar, tem que estar com o olho, entende? E não há desculpa, não tem como eu falar, eu estava fazendo outra coisa. Não, eu sabia que eu tinha que olhar aquele prato. Eu sabia disso. E quando eu vi, o prato já tinha ido. Eu não vi. Né? Então foi um erro meu. Foi um erro meu de não estar supervisionando aquilo que eu mesmo falei que tinha que prestar atenção. Olha só, DC. É um erro tolo, entende? Mas ainda bem que esse cliente ele sempre vem por mais a gente. Porque o que é importante, DC? Eu sei que isso não está aqui agora na pauta, mas o que é importante? E isso serve para o seu gerente, principalmente para o seu gerente que está cuidando da sua cafeteria. O erro, ele acontece, mas o mais importante é saber como consertar este erro. Como fazer da melhor forma o atendimento para esse cliente, para que ele não se sinta mal por aquele erro, ou não se sinta lesado, ou não se sinta que ele é frustrado, tá? Como que você vai lidar com esse erro? Isso é muito importante, isso deve ser feito um treinamento constante, para que você, gerente, tome a melhor atitude e para que você ensine o seu liderado para tomar a melhor atitude quando você não estiver presente ou você esteja fazendo outra coisa que você não viu que aconteceu. Então o seu liderado, o colaborador, ele deve tomar a atitude correta, ele deve ir lá, se preocupar, perguntar, olhar, levar o item faltante, talvez levar um docinho junto, pedir uma desculpa, né? Falar que, olha, infelizmente aconteceu, mas nós queremos pedir desculpa, um docinho para você e tal. Então é a forma de como você trata esse erro. O erro acontece, controlar é possível, mas se aconteceu, como que você vai resolver esse problema? Tá? Sempre da melhor forma, para que seu cliente saia satisfeito e feliz de dentro da sua cafeteria. Ouviu, DC? Passa isso para o seu gerente. Então, voltando aqui dentro de produto, tá? Falamos sobre manter o padrão. Como controlar os desperdícios, DC? Isso é um item também muito importante para que você tenha lucro no final do mês. É não deixar desperdiçar itens. É aquele lanche que errou por falta de leitura correta da comanda. É aquele lanche que foi errado para o cliente com o motoboy porque trocou os pacotes. Cadê teu olho, gerente? Cadê o teu olho olhando para isso? Eu falei na live, acho que foi não nessa de ontem, na de ontem. Eu falei na live como fazer para evitar esse tipo de erro. Dá uma olhadinha lá. Cadê teu olho? De ver se está saindo corretamente o lanche da boquete, se foi embalado corretamente, se não faltou nenhum item na hora de embalar para mandar para esse cliente na casa dele, se foi embalado da melhor maneira para que ele tenha uma boa experiência em casa. Isso são itens que você deve de se preocupar, gente. Isso é para você, dentro de produtos. Controlar o seu estoque. Claro que tem uma pessoa estoquista, mas você está controlando o que essa pessoa está fazendo? Você de vez em quando vai olhar se realmente o que ele colocou na listagem de produtos é o que realmente está no estoque? Você vai olhar o estoque, se o estoque está bem arrumado, se os itens estão bem acondicionados, se não está lá algo perfurante, furando pacote, vazando alguma coisa, tá? Para que a Deus o livre atraia formiga, atrair algum bicho. Você foi olhar isso no seu estoque? Você foi ver os freezers que está estocado, os seus congelados, para ver se o freezer ele está na temperatura correta?
Você foi ver a geladeira, se está tudo em potes, colocado data, nome do produto, responsável e tampa, para que não esteja aquele pote em cima que tirou, que colocou em cima do balcão, caiu farelo dentro do outro item que estava embaixo, porque estava sem tampa. Você foi conferir isso, você foi no final da noite ver se os seus liderados limparam corretamente a geladeira, o estoque foi colocado, aqueles itens que chegaram durante o dia foram todos colocados corretamente no estoque? Hein, gerente? Você fez isso? Você fez isso, DC? Se você é o cara que cuida da cafeteria, então são itens importantíssimos para que você tenha mais lucro e que o seu gerente deve de fazer. Ok, DC? Se você controla o estoque, você também controla as compras, gerente. Então, para que você possa acertar a compra, fazer uma compra correta, não ter estoque de algo que estraga mais rápido, que tem um giro mais lento dentro da sua cafeteria, você está controlando o seu estoque para que você possa fazer a compra correta. E quem faz essa compra, se não é você, você está controlando, está supervisionando essa pessoa quando ela faz a compra? DC. Então, veja se o seu gerente está tomando essa atitude também dentro da sua cafeteria. Ok? Próximo item, serviços. Esse é um item que pega no calo também, de dentro da sua cafeteria, pega no calinho do seu gerente. Se ele está vendo se o cliente está sendo bem atendido. Sabe quando ele está ali no salão, tá aqueles clientes na mesa, e começa aquele cliente a olhar e ficar olhando para o atendimento, começa a virar para os seus colegas, fazer comentário e olhar de novo. O seu gerente, ele tem que estar atento já na primeira olhada, porque tem como você ver que a pessoa está tendo problema na mesa. Tem como, não me diga que não há, tem como. Então o seu gerente, ele tem que estar com o olho nas mesas. Olhe quanta coisa, gerente, para você ser um gerente de cafeteria que traga lucro para a sua cafeteria. Olha o quanto vocês têm que ficar de olho. É aquilo que eu falei, um olho no gato e outro no rato. Então ele olha para aquele cliente, ele já vai saber, opa, está acontecendo algum problema naquela mesa. Ou ele já vai pedir para alguma atendente ir lá verificar, ou ele mesmo vai lá e já pergunta, e já verifica. Para quê? Para ele já satisfazer o cliente. Porque o cliente está com um problema, ele precisa resolver. Então ele tem que ficar atento a isso. Ok, DC? Mais uma tarefa do seu gerente. Outra coisa que ele fica na hora do serviço, ele está vendo se o prato está chegando rápido na mesa. Tá? Porque ele tem que ficar atento. Opa, peraí, aquele cliente já está sentado há muito tempo na mesa. Ou ele está olhando, aquele cliente começa a olhar, né, novamente, só que ele vê que não tem nada na mesa. Gerente, vá na cozinha, vá ver a comanda dele, vá ver o tempo que está levando de produção disso, pergunte o porquê está demorando, tá? Agilize o processo, é teu dever agilizar o processo, fazer o carro andar. Sabe aquele carinha que fica dentro daqueles barcos de guerra, batendo o tambor, pam, 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 pam. Ele dita o ritmo do remo daquele barco. Você, gerente, é o cara que dita o ritmo da cafeteria. Então você tem que entrar e bater o tambor, ir lá e perguntar, viu, vamos, o que está demorando, o que está faltando? Mesa tal, cadê o pedido? Por que está demorando? Tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que se preocupar. Tá ok, gerente? Não fique no estilo Garfield de ser deitadinho, gostosinho, tá? Naquela caminha quentinha só olhando. Não, você tem que estar com o olho no gato, todo no rato. Você tem que estar lá na cozinha se precisar. Você tem que ir lá perguntar, tem que bater o ritmo, tem que ir lá dizer, vamos. Tá? Mas claro, sempre com educação, com cortesia, ok? Um item importante do gerente,
O que precisa ser mudado para ser mais rápido e melhor executado? Acabou ali o momento da loucura do serviço, seja na hora do café da tarde, seja no almoço, seja café da manhã, porque a gente já sabe mais ou menos os momentos que mais dá loucuragem dentro de uma cafeteria. Chama a equipe, conversa com ela, vê se de repente dá para pontualmente já melhorar alguma coisa. Ok, gerente? Ok, DC? Ou aquela coisa que eu vou falar, chama final do dia e faz uma reunião para você saber o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar, a execução dos pratos, a velocidade na hora de fazer uma entrega, tá? Para despachar o motoboy, como que eu posso melhorar isso? Ok, DC? Ok, gerente? Então, falamos sobre os serviços, agora vamos falar sobre os ativos. Como assim ativos? O gerente ele não deve cuidar só das pessoas, ele não deve cuidar só dos lucros, dos custos, das vendas, do serviço, do atendimento, mas também zelar pela estrutura da sua cafeteria. Ele tem que zelar se uma lâmpada está queimada. Ele tem que pedir para ser trocada. Se a máquina de café ela precisa de manutenção, se der algum problema. Se lá dentro da cozinha, qual é a altura da chama do fogão? Opa, pera aí, a chama está amarelada, não está mais azul. O que está acontecendo? Está acabando o gás? Diminuiu a chama. Não, mas isso daqui não vai agilizar o processo. Claro que isso tem que ficar atento também para a sua cozinheira. Mas se a tua cozinheira não está atenta, o teu gerente tem que estar atento. Ele tem que estar atento numa pintura de parede, se a parede está bem pintada. Tá, DC? Não é permitido que as paredes estejam em mau estado, as cadeiras estejam em mau estado, as mesas estejam em mau estado, o forro esteja em mau estado, o ar-condicionado não esteja feito uma manutenção correta. Não é permitido, e esse é o papel do gerente, zelar pela estrutura da sua cafeteria. Por exemplo, aquele relógio ele não pode parar. Acabou a pilha, o gerente tem que chamar a pessoa responsável. Nós temos uma equipe só de manutenção das nossas empresas. Nós temos 2 pessoas que, por incrível que pareça, eles que fizeram toda essa obra aqui, pintaram, fizeram todas as paredes, fizeram todos os acabamentos, o gesso, tá? Eles só não fizeram a parte elétrica, o resto eles fizeram tudo, tá? E hoje, por a gente ter tantas empresas, eles estão há bons anos trabalhando com nós, e eles cuidam de toda a parte de manutenção das nossas empresas, tá? Mas no início não era assim, tá? A Karen ali, minha esposa, lembrando. No início não era assim. Há 12 anos atrás, quando a gente abriu o primeiro negócio, era nós que fazíamos. Era eu que ia lá trocar uma torneira, ia arrumar um encanamento que entupiu, ia no banheiro limpar lá o serviço que infelizmente entupiu o banheiro, ou tinha que ligar para alguém para vir fazer isso, tá? Então, era eu e minha esposa. Era nós 2 que cuidávamos disso. Até nós termos uma estrutura que comportasse ter 2 pessoas que fizessem esse serviço. Então, se teu gerente vê uma lâmpada queimada, uma parede mal pintada, que descascou porque bateram alguma coisa, se não tem uma pessoa específica para fazer isso, ele deve entrar em contato com você, DC, para que seja feita a manutenção. Ele deve de estar preocupado em que a estrutura esteja nas devidas condições, tá? Sempre bonito, impecável, porque, sinceramente, DC, uma mesa uma mesa toda riscada, mal conservada, uma parede riscada, por exemplo, esses tijolinhos caindo, isso remete o quê? Relaxo.
e se está havendo relaxo e é do seu gerente, eu acho que está na hora de trocar o gerente. Ok, DC? Porque senão ele vai te levar para falência. Porque daí os teus clientes vão olhar esse relaxo e vão pensar que na sua cozinha também há relaxo. Que na hora de preparar a comida que ele vai comer e o café que ele vai tomar, está havendo relaxo. Tá? Então ele tem que entrar e se sentir confortável, bonito, algo gostoso de se ver. Ele vê que está havendo preocupação com a sua cafeteria, com a estrutura da sua cafeteria. Então o gerente deve estar preocupado com isso também, DC, ok? As panelas, o teu moinho, nossa, aconteceu uma vez, olha só, que erro, né? Mas não tinha como a gente evitar isso, né? Dentro de um dos pacotes de café, que a gente aqui só usa café Três Corações, não gourmet, aquele, agora não lembro mais, o mais gostosinho, mais top lá da Três Corações. E dentro do pacote veio um grampo metálico do saco de café, da saca de café, um grampo metálico. E na hora de colocar o café, ele entrou no meio do café e ninguém viu. E o moinho travou com aquilo, tá? Quase que a gente perdeu o moinho, e o moinho daqueles bem, na época assim que a gente comprou, era o mais top. Não é o Mogiana, né? É o outro. Agora de cabeça não lembro, amor, qual que é agora. Mas eu posso pegar o pacotinho lá e mostrar depois, em alguma live, porque é bem gostoso esse café, tá, pessoal? Café bem top para você pôr na sua cafeteria. Não é propaganda da 3 não, tá? É porque o café é muito bom mesmo. Então, o meu moinho foi... Se eu não tivesse alguém para fazer manutenção naquela hora, eu tinha parado todo o meu processo de café. A sorte que, além de eu ter alguém para fazer a manutenção, eu tenho outro moinho. Porque eu também tenho uma máquina de café expresso e um moinho da mesma marca daqui na minha loja, na nossa loja da Brasil Cacau, tá, DC? Então eu rapidamente peguei o moinho, trouxe para cá, até que a pessoa responsável pela manutenção conseguisse desmontar toda a parte ali do moinho, retirar esse grampo, verificar se não quebrou ali a parte de moagem. Vou eu pegar, colocar ele de novo na granulometria que eu queria, na quantidade que eu queria, tá? Deixar ele filezinho para daí eu voltar aqui para a cafeteria com ele para para dar sequência e levar o moinho que eu peguei da Brasil Cacau e levar de volta. Ok, DC? Então, é importante que seu gerente esteja de olho e ligado para tomar a decisão mais rápida, para que não pare o seu processo, para que as coisas não parem e você deixe de vender, ou atenda mal o seu cliente. Então, a estrutura é muito importante que ele fique ligado nisso, ok, DC? Então, outra coisa importante é ele ver se o grão de café está vindo corretamente, né? Às vezes ele tem que ficar de olho de ser até no fio da faca na cozinha. É incrível falar isso, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa que está na cozinha, para ela tá bom aquele corte, mas não é o correto. Então, ele tem que chamar a atenção da pessoa da cozinha e pedir, olha, afia essa faca porque não está cortando direito. O teu trabalho pode ser mais rápido se você afiar essa faca. Isso gera mais velocidade, melhor execução, mais rápido vai sair esse produto. Com isso, o que vai acontecer? Cliente feliz, lucro no bolso, ok? Já passamos por tudo isso. O que eu estou te falando aqui, DC, e para quem vai assistir essa live em qualquer momento,
tá? Nós já passamos por tudo isso. Eu já tive que ir lá ensinar a afiar uma faca, comprar equipamentos que fossem mais fácil de fazer, de afiar uma faca, tá? Eu tinha que ir lá, eu e minha esposa, verificar se a máquina estava correta, se a manutenção estava sendo feita, se as panelas estavam se estavam boas para cozinhar, se a chapa estava correta, entende? Tudo isso a gente já passou por isso. E hoje a gente tem uma cafeteria que dá para dizer que é milionária, porque a gente bate mais do que 1 milhão por ano no faturamento da nossa cafeteria, porque nós já passamos por esse processo. E nós criamos um método para que a gente possa chegar sempre, todo ano, bater a nossa meta, superar a nossa meta, ADC. Então, o que eu estou falando aqui não é por acaso. O que eu estou falando aqui não é algo que eu inventei ou saiu da minha cabeça, não. É tudo que a gente já passou no processo ao longo de 5 anos de cafeteria. Tá ok, DC? Então, leve isso como uma dica importante para você, ou até mesmo para quem está pensando em abrir uma cafeteria. Já vá pensando nisso para que você não erre lá na frente. Olhe quanta coisa você pode já estar melhorando e treinando o seu gerente para que ele possa ter as melhores atitudes dentro da sua cafeteria. Ok, DC? Então, mas tudo isso daqui, tudo que a gente aprendeu, esses 6 pontos aí, que eu vou falar de novo só para você dar uma refrescada na cabeça, os 6 pontos aí que o seu gerente precisa ter de habilidades para que ele possa deixar a sua cafeteria lucrativa. No caso, lidar com pessoas, saber as vendas, como trabalhar as vendas, aumentar seus lucros, como diminuir custos, né? Isso é importante dentro da cafeteria. Como trabalhar os produtos, padronização, olhar se não está havendo desperdício, os serviços, como que está seu atendimento, como que o teu cliente está sendo atendido, se o problema dele está sendo bem resolvido, e os ativos, como que ele está cuidando da sua estrutura física, da sua cafeteria, dos seus equipamentos, tá? Das suas panelas, das suas facas, ok, DC? Então nós já falamos tudo isso, mas como pegar isso e aplicar dentro da sua cafeteria? Eu já fui falando, né? Eu já fui ajudando isso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, como trazer na prática isso. Primeira coisa, o teu gerente ele deve gerar um cronograma de acompanhamento, porque como eu falei, é tanta coisa que ele tem que ficar de olho, que ele não é uma máquina, ok? Não é uma máquina, ele erra, ele é um ser humano, tá ok, DC? Então ele precisa criar um cronograma, ele tem aqueles pontos que diariamente, 24 horas, ele tem que ficar olhando, como é o produto, como que está saindo, o padrão disso, o atendimento ao cliente, tá? São detalhes que transformam. Sim, são detalhes que transformam toda a sua cafeteria para que ela seja ainda mais lucrativa. Ok? Então, quando são itens pontuais, DC, o cronograma é diário. Isso, o olho do teu gerente tem que estar todo dia olhando ali, se a atividade está sendo bem feita, se o prato está saindo corretamente, se o atendimento está da melhor forma, se o seu cliente está sendo bem atendido, se ele está gerando fluxo na sua cafeteria, se o produto foco está sendo bem vendido, se a promoção que ele colocou também está sendo oferecida, tá? Isso são itens pontuais. Problemas pontuais também ele deve resolver naquele dia. Mas também ele pode gerar um cronograma. Esse cronograma, onde ele vai ver itens mais abrangentes sobre pessoas na segunda-feira, sobre o estoque
na terça-feira, mas lembre, todo dia ele deve dar uma olhadinha no estoque, porque todo dia ele vai receber itens. Mas como eu falei, deve haver alguém responsável por esse estoque, um estoquista ou até mesmo a cozinheira. Mas pelo menos 1, 2 vezes na semana ele tem que ir lá mais a fundo no estoque. Pegar aquela listagem que está sendo feita e ir lá e conferir. E ver se está realmente sendo bem feita aquele levantamento. Tá? Então, para se mostrar que ele está sendo, diligente, não, como é que é? Agora me fugiu a palavra, tá? Mas que ele está cuidando daquilo que ele tanto preza dentro da sua cafeteria. Então, ele coloca nesse cronograma e distribui os pontos abrangentes. E todo dia ele vai ver pontos específicos. Então, ele sempre vai ter uma rotina semanal. E a rotina detalhista, era isso aí. E a rotina diária são aqueles pontuais. E como que ele pode fazer para ele trabalhar esses pontuais? Criando um checklist dessas rotinas diárias. Então, ele tem um checklist lá. Determinado horário, ele vai lá e passa o checklist. Daí, final da noite, ele tem outro checklist, ou até o mesmo, para ele reconferir se está tudo certo, para poder fechar o dia, tá? Fazer reuniões de fechamento e de abertura com os seus liderados. Isso é uma coisa bem importante de ser. Então, se o seu gerente fizer reuniões de abertura e fechamento, ele vai começar o dia sabendo o que precisa para aquele dia, qual é o produto foco, qual é a promoção. Ele vai repassar isso aos seus liderados para que o dia seja um dia mais lucrativo, um dia mais de vendas, um dia mais de aproveitar aquele cliente que entrou, aumentar o ticket, aumentar a média de valor por cliente vendido dentro da sua cafeteria, tá? Como a Karen aqui falou, pode ser um bate-papo, uma coisa informal, não precisa ser aquela reunião. Passe isso para o seu gerente. Reunião não é só para dar batateada. Reunião não é só para chamar atenção. Reunião não é só para você chamar lá o erro que aconteceu e repassar. Não, reunião é para passar um feedback, reunião é para saber como é que anda as coisas, talvez receber um feedback de quem está lá lidando naquele item, porque a pessoa que está fazendo aquilo, ela é a melhor pessoa para poder falar se aquilo lá pode ser melhorado ou não, de que forma, tá bom, DC? Então, sempre escute quem está fazendo a atividade, a tarefa. E o seu gerente é a mesma coisa, ele que escute. Então, a reunião é um bate-papo. Iniciou o dia, bate-papo. Coisa de 10 minutinhos, você senta ali, escuta, fala, troca informações, começa um dia foda. Um dia de arrebentar, um dia de pular gente pela janela. É cachorro, é gritaria, é passarinho, é de tudo dentro da sua cafeteria, DC. Pense que loucura, olha que coisa boa isso, começar um dia assim. Chegou o final de noite, outro bate-papo para saber como foi o dia, repassar aquele probleminha que aconteceu para que ache uma solução, tá, DC? Isso é importante, tá? Então olha quanta coisa que eu falei que dá para aplicar e como aplicar nessa reunião, perguntar, querer saber, tá faltando alguma coisa que eu preciso providenciar para amanhã cedo, porque pelo menos na minha cafeteria a equipe da manhã é diferente da equipe que fecha, a equipe que abre é diferente da equipe que fecha. Então você tem que estar tudo alinhado para que a equipe da noite garanta que a equipe da manhã chegue e já tenha as coisas para trabalhar. E a mesma coisa quando chega a turma da noite, ela também tenha tudo certo para ela dar prosseguimento no atendimento, tá, DC? Então, isso é importante quando você tem uma cafeteria que abre das 8 até 8 horas da noite, 10 horas da noite, tá?
você tem que ter essa comunicação de equipes e a preocupação de uma equipe com a outra. E esse papel é de quem? Do gerente desse. Ele fazer essa comunicação, ele conversar com uma equipe, conversar com a outra, ok? Saber quais os problemas que uma talvez esteja causando com a outra. Então, fazer reuniões de alinhamento, acabei de falar, né? Chamar a equipe, fazer uma reunião de alinhamento, chamar pessoas e fazer uma reunião de alinhamento. É o item pessoas, ok? Criar processos bem definidos. Sim, papel do gerente. Criar os processos junto com a pessoa que está ali exercendo aquela tarefa. Vamos sentar, vamos ver, olha, esse item aqui, ó, o processo eu vi que você não está acompanhando. Ou o que está diferente que a gente pode mudar, que não vai mudar no custo, ou se mudar o custo, eu passo para a pessoa do financeiro, para que ela já calcule, para a gente mudar isso, tá? Aí entra na live de ontem. Vá lá assistir a live de ontem sobre os cardápios, ou sobre o cardápio, sobre a engenharia de cardápio. Isso é importante. Mas isso é uma responsabilidade do seu gerente. Por isso que eu falei de fazer um cronograma, porque olha quanta coisa ele tem que estar alinhado, ok? Então se ele fizer um cronograma, ele dá conta. Porque o gerente não é o cara que vai lá executar, é o cara que está supervisionando, é o cara que está controlando, para que tudo dê certo, ok? Então, não exija que teu gerente vá lá cobrir alguém. Em últimos casos, ok, DC? Ele sempre tem que estar de olho para que tudo esteja acontecendo da melhor forma. Senão você vai ter que estar na sua cafeteria para que ele possa fazer o que você imaginou que ele deveria de fazer, tá? Que às vezes não é o que ele deve de fazer. Aí você vai ter que substituir ele, hein, DC? Criar processos bem definidos, como eu falei. Criar cronograma de treinamento, DC. Olha só que coisa boa. O seu gerente vai ter um cronograma de tanto em tanto tempo, ele vai sentar com a equipe, vai treinar a equipe, vai ver se está havendo algum erro, vai chamar essa equipe e vai, vamos repassar tudo isso daqui, porque eu estou vendo que está havendo dificuldades. Então, e mesmo não havendo dificuldade, é bom sempre estar retreinando essa equipe. Para quê? Para que ele sempre esteja fazendo da melhor forma e da maneira correta. Tá, DC? Então, um bom cronograma de treinamento com a sua equipe é importantíssimo para seu gerente, porque daí não acumula. Para de haver problemas dentro da sua cafeteria. Por quê? Porque ele já está prevendo isso, fazendo esses treinamentos, ok? Uma ficha de controle de setores, isso é bem importante, ter aquela fichinha, aqui é a parte de quentes, aqui é a parte de lanches. Se você tem setores bem definidos, tenha fichas de controle de como está sendo a atividade, se houve algum erro, se está faltando algum equipamento. Isso é importante para que ele esteja sempre ciente do que ele tem que melhorar naquele setor. Ok, DC? Ficha de controle de estoque. A pessoa que está fazendo o estoque, o seu gerente deve fazer uma ficha para que ele também tenha esse controle. Para que ele receba essa informação, aquilo que eu já falei lá, no produto, falando sobre estoque, que de vez em quando ele tem que dar uma olhada. Como que ele vai dar uma olhada e controlar isso se não tem uma ficha de estoque? Então isso é importante, DC, tá? Ficha de controle de manutenção de equipamentos, DC. Ninguém se liga nisso, mas ter um cronograma com essa ficha de controle. Olha lá, esse treinamento é bom também porque quem realiza a tarefa todos os dias pode ser que deixe de lado alguns detalhes, e detalhes fazem toda a diferença. Isso, obrigado, Kai, é isso aí mesmo. Porque se você sempre tiver com essa ficha, você vai estar controlando aqueles detalhes, e esses detalhes, como ela falou e a Karen já falou anteriormente, fazem toda a diferença de ser.
Ok? E uma ficha de manutenção do equipamento é importantíssimo. Não deixe para fazer a manutenção no seu equipamento quando ele estiver quebrado. Tá? O que está acontecendo hoje na minha cafeteria? Tá? O forno finalizador, ele está com um probleminha no sensor quando fecha a porta. Então sempre tem que dar uma empurradinha a mais. Chamei manutenção. E como é um forno importado, é suíço, se não me engano, da Atoll Speed, o nome desse forno. Ele só existe 2 pessoas aqui para poder fazer essa manutenção. E as 2 pessoas querem que eu mande o forno para eles para fazer a manutenção. Olha só, agora eu estou tentando achar outra pessoa, nem que seja lá em São Paulo, que longe da minha região, para poder vir aqui fazer essa manutenção, porque eu não posso ficar sem esse forno. Tudo bem, é só um sensorzinho, mas futuramente ele pode vir a não funcionar, e eu não consegui ainda fazer a manutenção, então eu preciso fazer essa manutenção. Por mais que eu tenha esse controle, por mais que eu tenha pessoas aqui responsáveis por fazer manutenção, existem itens que eu tenho que chamar um técnico específico. E às vezes esse técnico específico não consegue me atender quando eu preciso. Então, sim, é difícil às vezes você ter esse controle. Mas, vai atrás. Faça uma ficha, um controle. Opa, tá chegando o prazo aqui de eu fazer uma manutenção. Aprenda. Chama o cara para fazer a manutenção, pegue alguém ali, teu barista, alguém que está ali, que tem essa habilidade de desmontar coisas, e deixe ele prestando atenção no que o cara está fazendo. Às vezes é uma coisa tão simples que você pagou caro para o cara vir fazer essa manutenção, que você mesmo, dentro da sua cafeteria, pode fazer. Ok? Pensa nisso. E por último, e o principal que você deve de falar para o seu gerente, ok, DC? Ele deve colocar os óculos do dono. Literalmente, ele deve colocar os óculos do dono. Como assim, Anderson? Como assim colocar os óculos do dono? Ele deve enxergar com os seus olhos a sua cafeteria. E isso é treino. Ok, DC? Isso é você ir lá mostrar para ele como que você gosta que seja executado aquilo. O que ele deve de olhar, quais são os pontos que para você são importantes. Agora, se você é uma pessoa que só montou uma cafeteria e botou um gerente desde o início, então você deve de se preocupar em querer saber se ele está olhando com os seus olhos a sua cafeteria. Se ele está cuidando da maneira que você gostaria que cuidasse, por mais que você não saiba tudo, mas se preocupe em saber se ele está olhando. Ok? DC. É aquilo que eu falo. Você não tem que saber tudo que é feito, mas pelo menos você deve saber se aquilo está sendo feito da melhor forma. O gerente não deve de saber todas as receitas da sua cozinha, para que ele saiba que um prato foi bem feito ou está fora de padrão. Ok, DC? Então, o ponto principal, faça com que ele coloque os seus óculos para que ele cuide da sua cafeteria como você gostaria que ele cuidasse. Porque esse sonho é seu, não é de mais ninguém. E os outros que eu digo, os seus colaboradores, eles ajudam a você conquistar os seus sonhos, e com isso eles conquistam o sonho deles, tá? Mas você precisa estar perto deles para que você também controle e supervisione o seu gerente, para que ele faça o mesmo com os seus liderados. Live de hoje foi sensacional, obrigado para quem ficou até o final, tá? Foi um assunto bem gostoso de falar. Não esqueça, para quem vai assistir essa live, tá? Em algum momento, porque ela vai ficar lá no YouTube, no meu Instagram. Se tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale sobre algum assunto específico, coloca aqui nos comentários, ok, DC? Coloque aqui nos comentários. E para você
para você que está pensando em abrir uma cafeteria, vem aqui, coloca nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Ok, DC? E futuro DC? Joia? Ó, não esquece de mandar para quem não estava aqui na live e que precisa ouvir isso. Tá bom, DC? Manda para o seu amigo que está precisando isso. Valeu? Uma boa noite e até amanhã. Um abraço.